Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria, hoje, segunda-feira, depois de Pentecostes, nós celebramos a memória da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. E neste ano, por coincidência, também por ser 24 de maio, é o dia de Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos, Nossa Senhora Auxiliadora, a Virgem de Dom Bosco. Então, vamos um pouco meditar sobre a Virgem Maria enquanto Mãe da Igreja e Auxiliadora dos cristãos. Vejam, no dia de Pentecostes, nós celebramos aquilo que se costuma chamar de o nascimento da Igreja. Ou seja, a Igreja, ela é o corpo místico de Cristo. Quando as graças da cabeça, que é o Cristo, começam a transbordar e ser derramadas nos outros membros do corpo, ali nós vemos que realmente a Igreja, ela inicia sua vida plena. Por quê? Porque a Igreja nada mais é do que isso, ou seja, o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo derramado sobre os membros de Cristo faz com que nós sejamos membros do próprio Cristo. Cristo quer dizer isto, o ungido, né? Aquele que tem o Espírito Santo de amor. Então, é muito evidente, muito normal que nós tenhamos nessa festa, na solenidade de Pentecostes, né, essa clareza de que a Igreja inicia novos tempos. Antes é como se a Igreja estivesse em estágio embrionário, estivesse ainda vivendo uma vida que ainda não é vida, né? Os apóstolos já tinham sido chamados, já tinham recebido a graça de alguma forma. Jesus já tinha lhes dado a comunhão, já tinha mostrado todo o seu amor, mas ainda faltava alguma coisa. E o dom do Espírito Santo vem para completar esta união do corpo místico de Cristo, de tal forma que os membros começam a agir como a cabeça. Essa é a maravilha da ação do Espírito Santo. Agora, se nós somos membros do corpo de Cristo, como é que fica o nosso relacionamento com a Virgem Maria? Nosso relacionamento com a Virgem Maria é evidente, é o mesmo relacionamento que ela tem com a cabeça, que é o Cristo. São Luís Maria Grignion de Montfort nos recorda que seria uma anormalidade, seria uma monstruosidade que uma mulher desse à luz à cabeça de uma criança, mas não desse à luz ao resto do corpo. Então é evidente que se a Virgem Maria ela é Mãe de Deus, ou seja, Deus que se fez homem, ela só pode ser também mãe dos outros membros da Igreja. Na missa votiva de hoje, de Maria, Mãe da Igreja, o evangelho que é lido é aquele evangelho em que Jesus, aos pés da cruz, dá a sua mãe ao discípulo amado. E isso, de fato, é para nós um fundamento muito forte, né? De nós considerarmos Maria nossa mãe. Porque Jesus olha para o discípulo amado, o único sacerdote ordenado ali presente no Calvário, e diz: eis aí a tua mãe. E olha para a Virgem Maria: eis aí o teu filho. De fato, ali houve algo de grandioso e de misterioso. Mas esse ato de doação que Jesus fez lá no Calvário, ele se torna pleno exatamente no cenáculo em Pentecostes. Por quê? Porque, de fato, São João, os outros apóstolos e nós todos só nos tornamos plenamente filhos de Maria quando nos tornamos plenamente membros do corpo de Cristo. E é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente um ato de doação. Parece ali que na cruz é como se Jesus estivesse dando em adoção, né? O discípulo amado, e as pessoas podem ter um conceito de que a maternidade de Maria é uma coisa assim, simplesmente jurídica, né? Ele entregou, ele ia morrer, não tinha para quem entregar a mãe, né? Então, entregou a mãe debaixo da tutela do discípulo amado e entregou o discípulo amado para a mãe. Mas foi muito mais profundo do que isso, né? Foi a realidade de que verdadeiramente nós e Jesus somos um. Jesus disse isso na última ceia, né? Que ele queria que nós fôssemos
um com Ele, como Ele e o Pai estão unidos e são um só, uma só realidade. E isso se dá com o Espírito Santo. Então, aí vocês imaginam como é que, então, é o relacionamento da Virgem Maria com a Igreja. Alguém duvida, né, do amor imenso, né, de total entrega e devoção da Virgem Maria para com Jesus? Alguém duvida, né, do que Maria, a Virgem Santíssima, seria capaz de fazer e de se sacrificar pelo seu Filho? Pois bem, ela olha para nós, Igreja, e vê o seu Filho Jesus. O que Deus ama em nós é Jesus. O que Maria ama em nós é Jesus. E então ela verdadeiramente olha para nós e vê seu Filho. Nós podemos saber com certeza absoluta que a Virgem Santíssima olha para nós como aquele que é o seu Filho muito amado, por quem ela faria de tudo. Então isso nos dá uma grande consolação, porque nas batalhas da vida que nós vivemos, nós temos esta Mãe bendita que é capaz de sacrificar tudo por nós, que é capaz de tudo fazer pela Santa Igreja de Deus. E que tempos tremendos vivemos nós na Santa Igreja de Deus. Muita gente fica escandalizada ao ver que a Igreja está passando por uma crise medonha. Como é possível que haja tantos escândalos? Como é possível tanta apostasia, falta de fé, exatamente por aqueles que a gente mais esperaria a fé? Como é possível que exatamente quem deveria guardar e tutelar pelos bens espirituais, da fé, dos sacramentos, são os primeiros que vilipendiam os tesouros da graça? Pois bem, nós temos que lembrar, meus queridos, que Jesus é o Senhor da Igreja. E assim como uma mãe querida que leva o seu filho para o médico, para que o médico faça uma intervenção cirúrgica para salvar a criança, essa mãe não quer que seu filho seja recortado pelo bisturi. Essa mãe não quer que o seu filho derrame sangue e que sofra, mas ela quer a saúde. E se é necessário para a saúde da criança que ela passe por esta miséria, que é uma intervenção cirúrgica, a mãe vai permitir e vai estar ali do lado, auxiliando e ajudando. Assim também nós. A Igreja, nesses tempos tremendos, ela está passando por uma intervenção cirúrgica. Deus, que é o Senhor da Igreja, está permitindo que a sua santa esposa, Jesus, que é a cabeça da Igreja, está permitindo que os membros do seu corpo sofram uma purificação. E assim, muita gente que a gente achava que era Igreja, agora estão caindo as máscaras, né? Nós estamos vendo que essas pessoas não têm fé e não são membros da Igreja. Muita gente que ia à Igreja simplesmente por inércia, por exemplo, nesses tempos de pandemia, que tudo deixam e desistem de tudo, a gente vê claramente que está havendo, sim, uma diminuição da Igreja, mas uma diminuição boa para a sua purificação. E Maria, nossa Mãe Santíssima, ela está aí para nos auxiliar, para nos ajudar nesse momento dramático de purificação da Santa Igreja de Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nesses tempos difíceis, saiba que nós temos, sim, dois grandes advogados e consoladores do nosso lado. O Espírito Santo, que nós celebramos ontem em Pentecostes, e a Virgem Maria, advocata nostra. Ela, como o Espírito Santo, recebe o título de advogada, porque ela está conosco para nos consolar, para nos dar força nesses momentos decisivos que a Igreja vive. Então,
coragem, vamos lá, não estamos sozinhos. Coragem, se a nossa Mãe Bendita nos leva para o médico para sermos purgados, para sermos curados, submetidos a uma purificação de uma cirurgia, é porque ela nos ama, porque ela nos quer bem. Então, ela é nossa mãe, mãe da igreja. Ela é o auxílio dos cristãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.